Olá, galerinha. O objetivo aqui desse vídeo é a gente falar um pouquinho sobre a programação orientada a objetos. Até o presente momento, nós desenvolvemos alguns programas, né, até baseado em reforço da nossa lógica de programação, tá? Mas criamos esses programas utilizando apenas uma única estrutura, né, com a linguagem de programação Java, e colocamos todo o nosso código dentro daquela palavrinha main, né? Nós temos lá uma estrutura do public, static, void main, abre parênteses, string args, né? E aí fecha parênteses e abre chaves. E aí a gente começa a programar. Quando a gente vai utilizar a programação orientada a objeto, nós mudamos radicalmente a nossa maneira de desenvolver, tá? Então, antes da gente entrar na prática, eu coloquei aqui algumas palavrinhas referentes aí à orientação a objetos, né, que são palavrinhas aí que vão fazer parte do nosso vocabulário de agora em diante, tá? Só que antes da gente colocar a mão na massa, né, sair desenvolvendo, nós vamos entender essas palavrinhas, tá? E vamos aula a aula, né, fazer crescer aí a parte do desenvolvimento com o uso dessas palavras, tá bom? É óbvio que cada conceito aqui a gente pode se estender por muito tempo, né? Alguns são mais simples, outros são mais complexos, e tudo isso depende também da gente conhecer um pouquinho de lógica de programação e alguma estrutura, tá? Antes disso, de eu comentar o que são essas palavrinhas, já vou avisar para vocês que nessa aula aqui, nesse vídeo, eu não vou abordar sobre herança e nem sobre polimorfismo, e também sobre encapsulamento. Essas três últimas palavrinhas aqui nós não vamos falar agora, tá bom? A primeira palavra que eu vou falar aqui com vocês é sobre o paradigma, tá? O que seria aí um paradigma? Quando a gente fala assim, o paradigma da orientação a objetos, né? Isso quer dizer um estilo de programação. Quando a gente cria lá um programinha para somar dois números, que a gente coloca lá no Java public static void main, e depois lá do abre chaves a gente sai programando, aquilo é um estilo de programação, né? Mais conhecido como paradigma procedural, tá? É muito conhecido aí como paradigma procedural. Por quê? Nós vamos colocando o código, linha embaixo de linha, e acabou, né? Quando a gente manda executar, ele vai executando linha após linha. Tá bom? A gente pode também criar procedimentos ou funções dessa maneira, só que aí quando ele chega na linha lá que tem um procedimento, ele chama aquele procedimento, executa, retorna, né? E continua executando linha a linha. Já no paradigma aqui da orientação a objetos, vocês vão ver que vai mudar radicalmente a nossa maneira de desenvolver, tá bom? Então, quando a gente fala em um paradigma, a gente está se referindo, né? Isso na nossa área, né? Falando da área de desenvolvimento. Nós estamos falando de um estilo de programação, um modelo de desenvolvimento, ou uma metodologia, e essa metodologia a gente precisa seguir algumas diretivas, né? Algumas regras para que a gente programa orientado a objetos. Senão, a gente vai programar com qualquer outra coisa, vai virar uma programação orientada a gambiarra, né? E não vai ser aí a programação orientada a objetos, tá? Então, tenha em mente que um paradigma é só uma forma, né, da gente desenvolver um determinado problema, tá bom? Coloquei uma definição aqui até dando um destaque maior para ela, ó, uma forma como solucionar problemas usando uma determinada linguagem de programação. Então, um paradigma é só o quê? Uma forma, né, um método, uma metodologia de como eu vou resolver aquele problema, tá? A POO, né, a programação orientada a objeto, hoje, né, nos dias atuais, é uma das maneiras mais utilizadas, tá? Então, a gente tem que saber esses conceitos muito bem, né, e saber aplicá-los corretamente também, tá bom? Agora, eu conheço muita gente, né, muitos desenvolvedores que às vezes esquecem da orientação a objeto e só pensam em resolver o problema, tá? Você até pode resolver o problema, mas se você não seguir as diretivas, né, da PO, você foge da programação orientada a objeto, né? Programação orientada a objeto, para alguns pode ser bem complexo de se trabalhar, para outros nem tanto, tá? Mas a ideia é que
a gente vai ter que mudar totalmente a nossa forma de pensar o desenvolvimento, né? Lembrando que existem vários paradigmas de desenvolvimento, cada um utilizando o seu estilo, mas todos esses estilos que existem vai chegar no mesmo resultado final, que é ter lá o problema resolvido, né? Ou o programa funcionando corretamente, tá? Essa é a ideia. Tá bom? Aqui eu coloquei algumas características da orientação a objeto. A gente vai ver isso aí com o decorrer das aulas, com o decorrer do conteúdo, mas vale destacar que a programação orientada a objeto, ela flexibiliza bastante a aplicação. Vocês vão ver que a gente vai ter muito mais facilidade para resolver um determinado problema do que com a forma que nós conhecemos até o presente momento. Por quê? Porque ela permite com que a gente isole, né, determinados assuntos em arquivos específicos. Tá? Isso vai ficar mais claro quando a gente começar a mexer. Tá bom? E um outro destaque aqui referente ao que eu coloquei é esse aumenta a reutilização de código. Tá bom? Eu não vou falar muito sobre isso, mas existe, né, o conceito aqui de herança. E vocês vão ver que quando a gente utiliza a herança, a gente consegue reaproveitar o código, né, para não ter que fazer sempre tudo do zero. Tá? São duas opções aqui que eu resolvi destacar, mas tem outras coisas aqui que a gente pode estudar mais a fundo aí com o decorrer das aulas, tá bom? Muito bem. O primeiro conceito aqui que nós temos que saber, referente à PO, é a questão aqui da abstração. Tá? O que seria abstrair alguma coisa? Eu coloquei apenas uma definição bem simplesinha aqui, tá? Que é o que? Selecionar aspectos específicos de um problema a ser analisado, deixando de lado os outros aspectos. Eita, isso está bem vago, né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, ó, vamos dar um exemplo. Imaginem que eu tenho que criar um sistema para cadastrar alunos. Tá? Muito bem. Aí eu vou criar esse sisteminha, né? Criei lá uma tela e aí vem a pergunta. O que eu vou precisar de dado do aluno para fazer esse cadastro? Né? Aí eu posso falar, ó, eu vou precisar de um campo chamado nome. Beleza, eu vou lá e colocar o nome do aluno, o nome completo do aluno. Ah, eu vou precisar também da idade do aluno. Então, beleza, eu coloco lá um campo chamado data de nascimento. Então, esses dois dados que eu dei como exemplo, seriam dados aí pertinentes para a nossa criação aqui do sistema, né, para cadastrar um aluno. Agora, eu tenho que pensar o seguinte, saber se o aluno serviu o exército é uma informação útil para eu fazer esse cadastro de aluno? Depende. Se for necessário, beleza, eu crio lá um campo com essa informação, né? Dados sobre servir o exército, né? O número da reservista, né? Quando que ele se candidatou lá e assim por diante. Agora, se isso não for pertinente, né? O que a gente faz? A gente tira isso, tá? Então, a abstração é a gente levantar, né, dados de um determinado sistema que vão ser úteis, né, para aquele sistema. O que não vai ser útil a gente deixa de lado. Por exemplo, é necessário saber o tipo sanguíneo do aluno para esse meu cadastro de aluno? Se for, né, a gente coloca lá essas informações. Se não for, a gente tira esse dado aí para que não apareça no sistema, porque não vai fazer nenhum sentido. Tá? Então, abstrair é pegar aspectos, né? Agora sim, pegar características de um determinado objeto, que a gente vai aprendendo o que é, e colocar no nosso sistema somente aquilo que for útil. O que não for útil, a gente deixa de lado. Tá bom? Isso vai ficar mais claro, né? Estou falando aqui conceitualmente, mas essas coisas começam a ficar mais claras quando a gente começar a desenvolver, tá? Mas é necessário vocês terem pelo menos uma definição aqui sobre essas palavras, tá bom? Essa outra palavra aqui, galera, ela gera bastante dúvidas, né? Porque é bem complexa, né? A gente vai usar bastante isso aí na programação orientada a objeto. Ela é simples, mas ela é tão simples que acaba sendo complexa, né? Acaba confundindo a gente. Então, imaginem, por enquanto, que uma classe ela é uma estrutura de dados, tá? Ou, vamos dizer assim, resumindo no final,
é como se eu estivesse criando o meu próprio tipo de dado. Tá? Até coloquei aqui uma definição, ó, representa um tipo de dado, né? Tem um comportamento próprio. Da mesma forma que nós temos lá um tipo de dado chamado int no Java, né? Um outro tipo de dado chamado double no Java, eu posso criar, entre aspas, aí, os meus próprios tipos de dados. Então, eu posso criar um tipo de dado chamado aluno, por exemplo. E aí eu vou ter, né, uma estrutura chamada aluno, que vai conter lá uma série de coisas que eu vou poder utilizar no meu sistema. Tá? Esse conceito aqui ele fica confuso nesse momento. Se vocês forem pesquisar mais a fundo, vocês vão ver que o pessoal tenta colocar, imaginem uma classe como uma receita de um bolo, né, como uma forma. Isso vai ficar mais claro, né? Vocês vão poder usar essas analogias depois que vocês entenderem bem o que é uma classe, tá? Por enquanto, tenham em mente que uma classe é uma estrutura de dados. Pensem numa classe como uma estrutura, né, que vai representar lá um tipo de dado para nós, tá bom? Dentro da classe, né, nós vamos usar muito comumente essa outra palavrinha aqui, atributos. Tá? Essa palavra atributos aqui ela é bem simples. Aqui eu coloquei aqui uma definição, ó, características da minha classe. Isso está relacionado lá com a parte da abstração. Quando a gente vai abstrair, né, atributos para a nossa classe, nós estamos fazendo o quê? Colocando características que aquela classe irá possuir, tá? Aqui eu coloquei alguns exemplos, tá? Por exemplo, uma classe chamada aluno, né? Um aluno ele possui um nome, uma idade, um CPF e assim por diante. São características que a gente pode utilizar para nossa classe, tá bom? Para ficar mais fácil ainda o entendimento de vocês, imaginem um atributo como uma variável, tá? A gente só vai mudar o nome aqui. Quando a gente está trabalhando com programação procedural, né, nós falamos lá, ó, criar uma variável chamada nome, criar uma variável chamada N1. Quando a gente muda o paradigma, né, quando a gente utiliza o paradigma orientado a objetos, ao invés da gente falar variáveis, nós falamos atributos, né, que são o quê? As características da minha classe. Tá? Além dos atributos, uma classe também possui métodos. Tá? O que seriam os métodos aí? São ações que uma classe vai poder realizar. Tá? Então, quando a gente pensa, por exemplo, numa calculadora, né, quais ações que uma calculadora pode possuir? Ela pode possuir uma ação de fazer a soma de números, né, subtração de números, multiplicação de números e assim por diante. Todas essas palavras que eu citei, né, todas essas ações, na programação orientada a objeto, nós chamamos de métodos. Tá? Que eu coloquei aqui alguns exemplos, né? Ó, salvar um aluno, né? Alterar um aluno. Estou falando de aluno, mas tudo vai depender do meu sistema, o sistema que eu estiver desenvolvendo. Se eu estiver criando um sistema de venda de produtos, então eu posso salvar um produto, né? Salvar um cliente, salvar um fornecedor, né? Excluir um cliente, excluir um produto e assim por diante. Tá bom? E por fim aqui, eu coloquei essa última palavrinha aqui desse vídeo, né? Que é a palavrinha aí, objetos, tá? O que tem que ficar bem claro, né? Porque isso fica bem confuso, né? Quando a gente vai trabalhar com a orientação a objetos, né? É o seguinte, um objeto ele não é uma classe, tá? Então, eu coloquei a definição aqui, ó, classe não é um objeto. Então, o objeto não é uma classe. É uma coisa que tem que ficar bem nítida aí para vocês. A classe é um modelo de objetos, é um template. Eu coloquei aqui a palavrinha. Bom, o que são objetos? São instâncias de uma classe. Só para vocês terem uma ideia, quando que a gente cria um objeto lá no Java, por exemplo? Toda vez que a gente coloca lá igual a new, né? A gente coloca lá o símbolo de atribuição e new, nós estamos criando um objeto. Tá bom? Esses conceitos que eu falei aqui para vocês, eles vão ficar mais claros quando a gente agora colocar a mão na massa, que isso a gente vai fazer no próximo vídeo para que esse aqui não fique muito extenso. Tá? Eu espero que tenha, pelo menos, dado uma introdução correta aí para vocês, né? Que vocês tenham entendido aí alguns assuntos, e a gente continua no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima, galera.